Você gosta da série Stranger Things? Você já ouviu essa canção da cantora Kate Bush que está presente na 4ª temporada da série? Quer saber a história dessa enigmática canção? Então vem comigo! "37 anos após seu lançamento, a canção da cantora Kate Bush, Running Up the Teddy Hill, ou A Deal with God, é a música mais tocada no mundo, segundo a plataforma de streaming Spotify. A canção foi descoberta pela geração Z a partir do momento que, no final de maio, essa canção apareceu dentro da trilha sonora da série Stranger Things em sua 4ª temporada. E há alguns dias a cantora Kate Bush, através de seu site oficial, agradeceu a todos os fãs pelo sucesso. Ela disse que tudo isso é muito emocionante e que ama a série. Kate Bush é uma das artistas mais singulares do pop rock inglês. E ver, e ouvir ela, na verdade, uma série de terror adolescente pode parecer surpreendente, mas não é. Isso porque o terror ao lado da literatura é um dos grandes temas da obra de Bush, já apontada como uma rainha do art pop. A canção está presente no álbum Roads of Love de 1985. Roads of Love foi gravado num estúdio perto da casa de Bush, para que ela pudesse trabalhar em seu próprio ritmo. A faixa que dá nome ao disco, propriamente dito Roads of Love, chegou a disparar nas paradas do Reino Unido, tirando na época até mesmo a canção Like a Virgin da Madonna do número 1. Mas foi com a canção Running Up the Dead Hill, que foi o primeiro compacto do disco Roads of Love de 1985, na mesma época que se passa a série da Netflix, que a música realmente estourou. A editora discográfica queria lançar na época, como primeiro single, em vez dessa canção, ela queria lançar a canção Cloud Busting. Kate, que convenceu a lançar Running Up the Teddy Hill, em vez da outra canção. Você pode pensar que a música não fez nenhum sucesso e só apareceu agora, mas no seu ano de 1985 a música ficou na 3ª colocação dentro dos rankings da NME. Em entrevista a Q Magazine em 1989, ela disse o seguinte sobre a canção: "A Deal with God é o título verdadeiro e não um novo nome. Mas me disseram que se eu insistisse, as estações de rádio em pelo menos 10 países recusariam a tocá-la, que seriam tipo Espanha, Itália, Estados Unidos e muitas outras. Achei isso ridículo na época." Em outras entrevistas posteriores, ela ainda completou essa explicação e disse o seguinte: "Eu estava tentando dizer que um homem e uma mulher não podem se entender porque somos um homem e uma mulher. E se pudéssemos trocar nossos papéis, estar no lugar um do outro por um tempo, acho que ficaríamos muito surpresos. Isso levaria a maior compreensão. Eu pensei que a única maneira de fazer isso era, você sabe, um acordo com o diabo. Então eu pensei, por que não um acordo com Deus? Porque isso é uma coisa muito mais poderosa." A gente conclui que a música fala, na verdade, sobre o quê? Sobre um casal que faz um contrato com Deus para que cada um fique no corpo, de um do outro, por um certo tempo. Segundo Bush, seria uma forma de fazer o homem e a mulher entenderem melhor a situação um do outro na batalha do sexo. Se observarmos tudo isso, observamos que essa letra tem tudo a ver com o que aconteceu com Max, na série, exatamente o que a gente viu. Ou seja, todo esse contato onde ela tinha que ter as recordações para poder se libertar daquela situação que ela estava. Para quem não viu a série, para não passar muito spoiler, vale a pena conferir. Na verdade, todas as letras de que Kate Bush escreve pode significar muitas coisas para as pessoas diferentes. Em relação ao isolamento doloroso de Max e seu afastamento dos outros, ou seja, um acordo com Deus, podia perfeitamente refletir sobre como Max acreditava que somente um milagre a salvaria sua vida. No caso de Max, a necessidade por esse acordo com Deus, pode-se dizer assim, talvez fosse funcionar como uma metáfora para buscar a sua busca desesperada por amor, para manifestar todo o apoio que Max precisava enquanto se sentia dolorosamente sozinha. Apesar de Kate Bush ser bem criteriosa para ceder suas canções para a série, por ela já ser fã, ela acabou liberando facilmente a canção para que pudesse estar na trilha sonora da 4ª temporada de Stranger Things. A música também, como é de praxe, como eu trago, já foi coverizada inúmeras vezes, mas a versão mais conhecida é da banda Placebo.
música também foi usada em 2010, presente no trailer do filme Daybreakers. Um detalhe importante da canção é que ela foi tema também dos Jogos Olímpicos de 2012. Apesar dessa música ser muito conhecida e ser a mais famosa de Kate Bush nos Estados Unidos, a música mais popularizada no mundo, e principalmente na Inglaterra, foi sua primeira música de 1978, a canção Wuthering Heights. Essa canção ficou muito popularizada no Brasil em 1994, quando a banda Angra lançou no álbum Angels Cry uma versão para essa música, que quem cantava era o nosso saudoso e falecido vocalista André Matos. Dizer o seguinte, o que representa esse retorno da canção de Kate Bush 37 anos depois ao topo das paradas? Simboliza a seguinte situação: e músicas icônicas não têm tempo, elas são eternas, elas são realmente músicas inesquecíveis. Você sabia de todos esses detalhes sobre essa canção? Gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui para o YouTube sentir que esse tipo de tema te interessa. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de acionar o sininho para que você possa receber novas recomendações e em breve estarei de volta. Eu sou Ideraldo Maia e aqui é o Chipados, um canal que o rock e o heavy metal possuem voz. Valeu!